Vou falar um pouquinho agora sobre nomenclatura botânica. Como é que a gente dá nomes às plantas? Nome comum a gente sabe. E sabe também que nome comum varia. Ou seja, eh, por exemplo, mandioca. Aqui a gente chama de macaxeira, né? Lá no sul do Brasil chama mandioca. eh, e vai ter outros nomes dependendo do local do Brasil, né? Eh, E às vezes o nome comum pode gerar confusão. E para a ciência isso não serve. Então o interesse da taxonomia é que exista um nome universal, que qualquer lugar do mundo, se a pessoa pegar uma planta de mandioca, por exemplo, ela possa reconhecer que aquilo é uma planta de mandioca. E como é que faz isso? Bom, a primeira coisa é como é que se dá esse nome. Obviamente, isso tem a ver com a sistemática, ou seja, com como que ela entra, em qual família que ela entra, em qual ordem, qual classe, né? Qual gênero. Mas o nome em si da espécie é o gênero seguido por uma palavra que identifica a espécie. E tem algumas regrinhas para dar esse nome. A primeira delas é que são duas palavras. Então, o nome científico de uma espécie são duas palavras. Em alguns casos, pode ter mais do que duas palavras quando tem alguma. Quer retratar uma subespécie, por exemplo. Né? Mas a base são duas palavras. A primeira palavra é o gênero, aquilo que a gente viu na classificação ali atrás. Por exemplo, Coffea arábica, então é gênero Coffea. A inicial do gênero é maiúscula. A inicial da espécie, depois, é minúscula. Então, o nome da espécie, duas palavras, a primeira parte com inicial maiúscula, a segunda parte com inicial minúscula. Esses são termos latinizados, tá? Principalmente o nome do gênero. E o nome da espécie depois também é transformado em latim. Por que latim? Vejam que o interesse aqui do nome é servir para o mundo inteiro, para todos os indivíduos. Então precisa ser um idioma, uma linguagem universal. E para isso se escolheu uma língua morta, uma língua que não é mais usada. Né? Ninguém fala latim mais. É, e aí, pelo fato também de ser uma língua, ser escrito em uma língua morta, né? É escrito em itálico, né? Aquela escrita tortinha. Isso é padrão desde que foi concebido por Linneu. Em 1700 e pouco. Então, escreve-se em itálico. Se não der para escrever em itálico por algum motivo, usa sublinhado. O gênero tem inicial maiúsculo, como eu falei, a espécie depois é minúsculo. E após o nome, você faz uma referência ao cientista que primeiro fez a descrição da espécie. Isso pode ser uma inicial, por exemplo, Linneu, né, que descreveu muitas espécies, fez uma lista enorme de espécies. As espécies descritas por ele têm inicial L. Já a mandioca, né, foi descrita por Krantz. Então, isso aí é uma abreviatura ou o símbolo do descritor das espécies. Né? Então, embaixo vocês veem alguns exemplos dessas espécies. Aqui o que eu já falei, né? E aqui vocês veem uma coisa interessante. Né? Por exemplo, dentro do gênero Coffea, nós temos Coffea arabica e outras espécies, como por exemplo, Coffea canephora e Coffea robusta. Isso aqui são cafés também. Né? Coffea robusta é muito usada em café solúvel.
O fruto é usado em café solúvel. Muito rico em cafeína, tem mais cafeína que o nosso café nobre, que é o é, coffee arábica, coffee arabica. É, mas é um gênero grande e tem muito mais espécies dentro do gênero coffee. Mas e aí, como é que eu faço para saber qual é qual? Eu sei dar nome, né? Sei que coffee arabica também, se eu fizer uma pesquisazinha, eu vou saber que o café nobre é o coffee arabica, né? Se eu olhar uma propaganda de um café de boa qualidade no supermercado, vai estar escrito lá 100% café arábica, ou coffee arábica. Opa, vai colocar o nome científico lá na embalagem do supermercado, ok? Isso é interessante também para vocês verem a importância, né? Não adianta lá na embalagem de café eu lhe colocar 100% café, porque coffee arábica é café, coffee canéfora é café também, coffee robusta é café também. E aí entra o aspecto da identificação botânica, né? Ah, beleza, eu sei dar nome, então vi como é que dá nome, mas e como é que a gente identifica as espécies? Aí entra a morfologia, né? Como eu tinha falado para vocês, para identificar uma espécie, esse é o campo de interesse da taxonomia. A taxonomia não está assim tão preocupada quem é parente de quem. Ela precisa normatizar tudo, precisa que isso seja universal, precisa que todo mundo saiba do que está falando, precisa que as pessoas não confundam coffee arábica com coffee robusta. Isso não pode acontecer. Então, esse é o objetivo da taxonomia vegetal. E como é que ela faz para garantir isso aí? Usando características principalmente, essencialmente morfológicas. Então, vai dar características de como é a planta, como é que é o caule, como é que é a folha, como é que são as flores. As flores são muito importantes. E como é que são os frutos. E esse conjunto dessas características morfológicas é a descrição botânica da espécie. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né, do café, coffea arabica. Coffea arabica é um arbusto grande, com até 5 metros, então uma arboreta, um arbusto grande, sem pelos, com folhas verdes escuras e brilhantes. Hum? Consigo identificar só com isso? Não, peraí, tem mais. As folhas são simples. Como assim? O que é uma folha simples? Alternadas. Hã? Opostas? O que é uma folha oposta? Fina, dura, gemas axilares. O que são gemas axilares? Frequentemente se desenvolvem em ramos ramo reprodutivo, não sei, aquele que vai produzir fruto. Folhas pecioladas, às vezes com estípula interpeciolar, nervura central. Aqui agora, obviamente, vocês perceberam o problema. São muitos nomes diferentes de estruturas que a gente não conhece, que a gente normalmente não é muito familiarizado. Por quê? Porque aqui a gente está falando de planta. Se a gente estivesse descrevendo um gato, a gente ia dizer: as orelhas são assim, orelha pontuda, dois olhos, nariz desse jeito, dentes caninos. Todo mundo sabe o que é um dente canino, né? Um dente pontudo. Mas em planta, a gente não está acostumado com essas estruturas. Eu sei o que é uma orelha, né? É uma orelha pontuda, uma garra, mas uma folha peciolada é uma coisa que não estou acostumado no meu dia a dia. Bom, e aqui só falou do hábito da planta, do jeitão dela, é um arbusto grande, e da folha.
E mesmo assim, não tem a descrição completa da folha. Eu ainda não sei direito, eu não sei reconhecer uma folha de café se eu ver. Eu não sei como é que é a ponta da folha, como é que é a base da folha, se a folha é lisa, se... eu sei que não tem pelos, porque lá em cima disse que a planta não tem pelos. Então a planta inteira não tem pelos. Então a folha também não tem pelos. Mas eu ainda não sei como é que é a folha. Então essa descrição está incompleta. Tem mais. Olha só. Esse aqui é um exemplo de uma folha. Ah, agora eu começo a entender. Olha lá. Caule, sei o que que é. Aí eu consigo ver ali. Olha só. Pecíolo. O pecíolo significa pezinho, né? Para folha. Então, esse é o termo que se usa para essa hastezinha que segura essa parte da folha. A folha toda é composta pelo pecíolo e pela lâmina ou limbo. A lâmina foliar, por sua vez, a gente consegue ver nela nervuras, aí tem o bordo, a base, o ápice. E muitas vezes, onde o pecíolo se fixa no caule, a gente tem umas estruturazinhas ali chamadas de estípulas, umas espécies de enfeites que ocorrem ali, né? Então, se eu voltar para aquela definição antes, olha, folhas pecioladas. Opa, agora eu já sei o que é pecíolo, ou seja, são folhas que têm pezinho. Por quê? Porque existem alguns tipos de folha que não têm pezinho. Elas já são presas diretas no caule. Às vezes com estípula interpeciolar, né? A estípula, aquele enfeitezinho, fica no meio do pecíolo. Caramba! A nervura central e secundárias. Opa, peraí. O que é nervura? Ah, nervuras são essas estruturas que ocorrem na folha. Essa principal aqui, né, é a nervura primária. E depois as nervuras secundárias, que no caso aqui ele chama de nervura central e secundária. Bom, aí continua a definição do café, né? A caracterização dele. As flores ocorrem em grupos densos nos ramos reprodutivos, nas axilas das folhas. Isso já falando antes, né? São brancas, opa, aroma adocicado, opa, em forma de estrela com pedúnculos curtos. O que é pedúnculo? Bom, curto eu sei o que é. Bractéolas unidas. Ai, ai, ai. 5 estames inseridos no tubo da corola. As anteras são suportadas por filetes. Ovário, carpelos. Bom, aqui vocês perceberam que é como se eu estivesse lendo num outro idioma. Não é um português claro. É como se fosse um texto de juridiquês, escrito por um advogado, que a gente entende pouca coisa que está escrito lá. Mas o que é interessante aqui, ó, é exatamente que esses termos caracterizam as estruturas e são termos universais. E isso é necessário para a gente conseguir descrever bem essas partes, né? E tem também os outros, né? Descreve a fruta. A fruta é uma drupa, pericarpo composto por exocarpo brilhante, blá, blá, blá. E tem mais coisas. Vou ver a descrição lá do cafeiro, a gente vai encontrar mais coisas, né? E aí a gente percebe o seguinte: se você tiver um texto que nem aquele, com a descrição botânica, eu consigo chegar num pé de café e vou olhando parte por parte, vou olhando as folhas, vou olhando as flores, olhando dentro das flores aquelas estruturas que ele falou,
eu vou conseguir identificar a espécie. Inclusive, eu vou conseguir saber a diferença entre coffea arábica, coffea robusta, coffea conéfora ou outras. O problema aqui, essas descrições não são difíceis de achar, tá? A chamada descrição botânica. O problema são os termos. E aí um dos objetivos da nossa disciplina é a gente conhecer esses termos e saber onde que a gente vai pesquisar quando a gente precisar achar esses termos. Na internet isso é fácil, existem livros chamados glossários de botânica, que a gente pode inclusive levar para o campo, tem guias de campo, tem uma série de formas de obter esses nomes. Bom, aí, assim, só para adiantar, né, alguns nomes, né, como por exemplo, esses que a gente viu lá em flor, né? Então a gente viu aqui o pedúnculo da flor, é o mesmo que segura o fruto, né? Então a gente viu que a flor do café tem um pedúnculo curto. Aí falou lá de bractéolas. Opa, cadê as bractéolas? Não aparecem aqui. Bractéolas são folhinhas modificadas que ocorrem aqui embaixo, assim, tá? Por baixo das sépalas. Então aqui tem as brácteas, e bractéolas seriam brácteas pequenas, né, essas folhinhas modificadas. E no caso do café, elas são fechadas, formando uma espécie de um copinho que envolve a parte de baixo do café. É isso que está naquela descrição. E aí tem cálice e corola, que são dois grupos de folhas, né? O cálice mais para baixo, depois a corola, e em muitas flores essa corola é muito bonita, colorida. No caso do café, é branca, né? Então eu tenho essas folhinhas modificadas que a gente chama de pétalas brancas, né? E aí a parte masculina da flor, onde tem filete, estames, antera, e a parte feminina. Vocês viram lá, ovário, estigma, todos esses nomes apareceram naquela descrição. Então, olha só, então, muitos deles já estão aqui. Não é tão difícil assim de gravar isso. Então, resumindo essa história, quando você encontra uma planta e você quer saber, quer ter certeza que aquela é uma planta que você está procurando, você pode ir lá na descrição botânica dela e verificar se ela tem as características que estão descritas lá. E aí você confirma se a espécie é aquela mesma. Da mesma forma, você pode ir para uma espécie que você não conhece, não sabe do que se trata e tentar descobrir quem é, usando uma estrutura que chama chave de identificação. Tá? A chave de identificação é um texto que vai passando pelas características morfológicas e permitindo que, com o tempo, você vá chegando mais perto do que é a planta. Você vai achando as características que definem aquela planta. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Agora, quando você pega uma planta que você não conhece, é muito importante coletar uma amostra. Então, você vai chegar na planta e falar, não sei o que é. Quero saber o que é. O que o cientista faz? Coleta uma amostra da planta. Essa amostra tem um procedimento para tratar ela, porque como é uma planta verde, então se você simplesmente pega ela e coloca num saco de papel, isso se desmancha inteiro, principalmente se tiver flor. Então existe uma forma de lidar com isso, né? É um procedimento bem definido, com vários cuidados. Não vou tratar disso agora, mas a gente vai
vai falar disso mais tarde, né? Como é que se faz essa coleta, eu vou mostrar um pouquinho. E o nome para essa amostra, né, o nome para esse material é exicata. É, um exemplo de uma chave de identificação, né, aqui eu faço referência a um projeto que eu coordeno, que se chama Projeto Caatinga, que a gente fez uma série de atividades e entre elas a gente fez alguns levantamentos fitossociológicos em áreas da Caatinga. E a partir daí surgiu o interesse em montar uma chave de identificação para as nossas áreas. Então, aqui é um exemplo de uma chave que pode ser usado para a gente identificar as plantas nesse local, né, que a gente chama de fragmento ANA 1, que é no município de Pendências. Então, se você for lá no fragmento, né, chegou na planta, primeiro, olha para lá, é folha simples ou é folha composta? Ah, se for folha simples, você vai para 2. A filotaxia é alterna ou é oposta? Ih, caraca, o que é filotaxia? O que é alterna? De novo, a necessidade de conhecer os termos morfológicos. De novo, ter um glossário do lado ajuda muito o glossário de morfologia. Né? E assim por diante. Então, ó, se a filotaxia for alterna, você vai para 3. Se for alterna dística, então é essa espécie aqui. Se for alterna espiralada, aí é a Jatropha mollissima, ou Jatropha mollissima, né? Que é o pinhão bravo, né? Filotaxia significa a forma como as folhas se arranjam no caule. Ok? Então, o jeito que as folhas se arranjam. E aqui tem diversos tipos. Ah, mas o que são esses tipos? Aqui tem um exemplo. Ó. Isso aqui ó, é uma filotaxia alterna. Né? Então, eu tenho as folhas, cada nó tem apenas uma folha. Um nó é onde a folha se insere. Então, tem apenas uma folha. E são alternas. Né? E aqui eu tenho a filotaxia oposta, em que eu tenho duas folhas no mesmo nó. Alterna é uma folha só, oposta são duas folhas ou mais, e aí eu tenho as verticiladas, e aí são 3 ou mais. Então são filotaxias. E daí, essas folhas opostas podem ser opostas dísticas, que nem ocorre aqui, ou seja, uma o mesmo alinhamento da outra, né? Cada nó o mesmo alinhamento, ou opostas cruzadas, em que cada nó tem um arranjo a 90 graus, digamos assim, do arranjo anterior. Ok? Então, isso aqui são exemplos de filotaxia que a gente vai ver mais quando a gente for estudar morfologia propriamente, ou seja, quando a gente for ver arranjo de folhas durante o curso. E agora vocês conseguem perceber por que isso é importante. Então, é importante tanto para a gente seguir uma chave de identificação no campo e com isso poder identificar uma planta que a gente não conhece, quanto também para determinar uma planta. Eu posso chegar numa planta e falo, eu acho que essa planta é um pé de café. E ao seguir essa identificação botânica, eu consigo ter certeza se ela mesma. O que é fundamental. Eu não posso, de repente, dizer assim, ah, o pé de café é muito importante aqui para essa região, ou então a craibeira é uma planta importante aqui nessa região, se eu não souber realmente que eu estou falando da craibeira, tá? Se eu não estiver falando realmente daquela planta corretamente. Então, preciso ter certeza que a craibeira é a craibeira.
E para isso, usar o nome científico dela. E é para isso que eu preciso de conhecer esses termos da morfologia. E é isso um dos objetivos dessa disciplina. Bem, essas aqui também são, então, como eu falei com vocês, né, quando a gente faz essa identificação no campo, a gente precisa colher umas amostras das plantas, essas amostras são prensadas, secas, de preferência, elas devem ter flores, folhas, né? E aqui vocês estão vendo alguns exemplos de amostras que foram coletadas no projeto Caatinga em uma dessas áreas. Tá? Então, depois, elas podem ser levadas para um herbário, né, que é um local que faz o registro dessas exicatas, e são devidamente identificadas. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, Valteria brachypetala e Piptadenia moniliforme. São plantas que foram identificadas, né? Tem nome comum e nome científico. Né? Então, as exicatas podem ser enviadas para um herbário, né? Aqui na UFES a gente tem um herbário já com 40 anos quase, né? Que é o herbário Dárdano de Andrade Lima, e que hoje é curado pelo professor Leandro, que é da disciplina de morfologia e taxonomia para alguns cursos na UFES. Né? Então, eu tenho um registro lá de muitas espécies aqui da região, da Mata Atlântica, e funciona como um museu, né? E também faz esse trabalho de identificação, dependendo da disponibilidade de recursos que eles têm.